Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine. Mais uma vez um assunto que não é sobre cinema, mas tem a ver com cinema, que é a fotografia. Antes de prosseguir com o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que inscrevam-se no meu canal, curtam, comentem e compartilhem o vídeo. E outra coisa, se quiserem saber mais informações sobre as próximas atrações do meu canal, tem na descrição do vídeo como consegui-las. Mas antes de prosseguir falando sobre a fotografia, também eu fiz um curso de fotografia em 2003. Bati um monte de foto assim só preto e branco. Isso aqui é lá na rua Itajaí, em Blumenau, onde eu morava e ainda moro. Aqui, ó. Aqui, deixa eu ver, é o Cacetilho Central. Aqui onde era uma estação de trem. Tudo preto e branco aqui. Abaixo já tem o Museu Fritz Miller. Era um tempo, sim, que as fotos a gente ficava vendo assim, manualmente. E hoje em dia com o celular ficou fácil demais em ver fotos. Aqui essas fotos assim menores. Outra coisa importante eram os negativos de filmes, no qual isso aqui ficava embutido nos filmes assim, para poderem serem revelados em uma hora. Eu passei muito por essa situação e foi uma situação assim bem legal. Mas assim a gente quer saber hoje a história da fotografia. A fotografia, assim como o cinema, surgiu na França. Ela surgiu em 1826. Joseph Nicephore Niepce é quem fez o primeiro registro fotográfico do mundo, naquele ano de 1826. E então começou assim, ó, o primeiro registro. Um detalhe interessante é que a máquina fotográfica era enorme. Quantas coisas começam enorme e às vezes terminam pequenas? Claro, pequena porque é mais praticidade, mas não é que encolheram, é outros meios tecnológicos. Hoje em dia fica fácil demais bater foto com apenas o uso de um celular. E claro, um meio mais prático e sem precisar se dar o trabalho de revelar, embora quem quiser revelar que revele. Isso aí não precisa ficar assim, digamos, no esquecimento, perdido. Olha, esse material era gravado com uma placa de estanho e ficava 8 horas na exposição solar. Pensa no tempo todo que isso precisou ser feito. Foi tirada essa fotografia em vista de uma janela em Le Grasse, na França. Todavia, a popularidade passou a ser no ano de 1839. Aí deu um salto revolucionário, como por exemplo, o governo francês comprou a patente e a fotografia passou a ser usada como um meio de profissão. E isso é uma coisa extremamente importante. E no mesmo século não para por aí. Em 1861, James Clerk Maxwell bateu a primeira fotografia totalmente assim, não como é hoje, mas a primeira fotografia colorida foi no ano de 1861. E aí as coisas foram assim mudando. A propósito, o significado da palavra fotografia tem a ver com phos, que significa luz, e graphia, que significa escrever, ou seja, escrever a luz. Esse é o significado da palavra fotografia. Olha só que interessante, e faz muito sentido. Para alguma coisa começou com uma câmera enorme, para as câmeras mais simples, com filme, depois digital, até chegarmos ao celular. O ramo da fotografia tem bastante história para contar. E não para por aí. Outra coisa importante ressaltar é que para a foto ficar pronta levava 8 horas em exposição à luz solar. No ano de 1839 foi uma grande mudança, passou a ser de 15 a 30 minutos. Uma diferença enorme e melhorou bastante. Claro, depois com o passar do tempo a fotografia passou a ser numa espécie de quarto escuro, coisa que eu também presenciei num curso de fotografia feita pela FURB no ano de 2003. É uma coisa assim interessante de se ver, porque a fotografia era uma coisa mais delicada e não podia ser uma luz acesa.
Hoje em dia não vou dizer que não exista mais, até pode existir, porque ela tem a sua relevância e importância histórica. Vale lembrar que o Kodachrome foi o primeiro filme colorido. No ano de 1888, George Eastman lançou esse aparelho da Kodak. Foi o primeiro aparelho do qual tinha um botãozinho para apertar. E aos poucos as coisas foram evoluindo. Em 1963, a primeira foto colorida de forma instantânea, ou seja, aquela em Polaroid. Não vejo essas coisas por aí, eu também nunca vi uma fotografia tipo assim, bate a foto e sai o papelzinho da foto. Essa é a Polaroid. Isso foi em 1963. Outro lançamento também foi pela Kodak. Foi no ano de 1990 com o DCS-100. Deixa eu ver se eu não me engano. DCS-100. DCS-100, isso mesmo. Foi a primeira câmera digital comercial que começou a ser vendida. Embora foi muito aos poucos, ainda demorou muito para que essa evolução acontecesse para chegar à digital, mas em 1990 já estava dando esses primeiros passos. Outra coisa importante ressaltar foi que no ano de 1997 havia começado a fotografia através de celular. Isso se deu através da invenção de... Só um momento. A invenção aqui do Philip Kahn, no qual ele usou o celular, a máquina fotográfica, ambos conectados a um notebook para registrar o nascimento da filha em 1997. E claro, em 2007 começaram esse negócio de fotos pelo celular, popularidade, e foi lançado o primeiro iPod em relação a isso. Bom, o que eu vou dizer sobre a fotografia? Ela é importante em qualquer ramo, seja para fotografar eventos como casamento, batizado, etc. E também em outros meios, como por exemplo, é usado para o jornalismo, é usado para cinema, obviamente. E enfim, a fotografia é um ramo assim muito versátil e uma coisa indispensável. E eu achei justo fazer uma homenagem aos 200 anos da fotografia. A fotografia também nasceu na França, que nem o cinema. E ela assim foi ela foi assim evoluindo aos poucos. Como eu falei para vocês, 1861 começou a fotografia colorida, mas até dar resultado assim para valer e ser feita assim comercialmente demorou muito. Pelo fato muito importante é que a fotografia colorida era muito cara. E eu presenciei algumas situações, como por exemplo, um jornal de Santa Catarina. A partir do dia 22 de setembro de 1994, ou seja, na primavera, passou a ser usada cores. Imagina, numa época que o jornal era preto e branco, tinha esse negócio, jornal ser preto e branco, e aí eu me lembro que eu lia o jornal de Santa Catarina, porque meu pai assinava. Assinava não, na verdade ele comprava esse jornal, mas a questão é que demorou. Pensa bem, só em 1994 é que o jornal passou a colocar fotos coloridas. E hoje em dia, o jornal físico quanto digital, claro, o que se vê são só fotografias em cores. Foi assim uma época, assim, como é que eu vou dizer, que para ter foto colorida demorou muito para acontecer. Ainda assim, a fotografia tem a sua importância e relevância na história do mundo. E ela não é só para cinema, como também para muitos outros meios. A fotografia é para registrar momentos, lembrar de pessoas que marcaram nossa vida. E claro, a fotografia, mas também o audiovisual em si, as filmagens com as pessoas que nos marcam. Então é isso. Hoje eu faço aqui minha celebração e dou os parabéns aos 200 anos da fotografia. Eu com certeza não vou estar aqui para celebrar os 200 anos do cinema, porque o cinema começou em 1895, então só se eu vier como fantasma. Mas a questão é, a fotografia, ela tem a sua homenagem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Eu encontro vocês num outro vídeo falando sobre cinema e outros assuntos.
Até lá e que Deus abençoe vocês.